Igreja Presbiteriana Plenitude. Para que sejamos um. João 17:21. Amados, a graça e a paz do Senhor. Amém. Um ótimo dia para você, que a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre o seu dia, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre vocês, meus irmãos. É com muita saudade que estamos aqui gravando mais um vídeo e nós vamos iniciar o nosso louvor orando, ou o nosso dia, ou a nossa manhã, a nossa EBD orando ao Senhor. Então feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, como é bom estar na casa do Senhor, ó Deus. Como é bom, ó Deus, estar nos atos do Senhor. Como é bom, ó Deus, estar junto de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, enche-nos com o Teu poder, enche-nos com a Tua glória, enche-nos, ó Deus, com a manifestação do Senhor Jesus. Então se manifesta, ó Deus, em cada lar dos meus irmãos, que se fazem presente através desse vídeo, ó Pai, que está assistindo esse vídeo nesta manhã. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoa e recebe o nosso louvor. E fala conosco, Senhor, nesta manhã. Amém. Meus amados, nós vamos cantar agora um louvor, e esse louvor ele é bem antigo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar ou já cantaram, mas se não, vocês podem aprender, cantar várias vezes depois, e assim fica mais fácil, porque quando a gente retornar, a gente consegue cantar esse cântico. Ele é bem animado, ele é um cântico para frente e ressalta a glória do Senhor, que Ele está acima de todos os querubins, acima de todos os povos, acima de tudo está o nosso Deus. Então cante comigo com alegria, bata a palma aí. Você está louvando não somente na sua casa, mas está louvando ao Senhor. É ao Senhor que você tem que cantar. Então Ele está enxergando, então cante. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião.
reina o Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, amados. Meus amados, vamos agora para a porção da palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 18. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, para a gente fazer a leitura desses primeiros versículos, que conta sobre a parábola do juiz iníquo. Vamos lá? Vou dar um tempinho para você poder abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler os oito primeiros versículos, que diz assim na palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ao homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Só que tem um porém, viu? Presta bem atenção. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse é o texto lido, é o texto da nossa meditação. Medite comigo rapidinho, uma meditação bem breve da palavra do Senhor. Antes da gente falar sobre o texto que a gente leu, eu queria fazer uma contextualização. Onde Jesus estava aqui? Bem, em versículos anteriores, os irmãos podem depois ler o capítulo 17, ler um pouquinho, e você vai encontrar lá no versículo 20 que ele estava sendo interrogado pelos fariseus acerca do reino de Deus. Era como se fosse um questionamento. Eles questionavam. Já que Jesus falava tanto do reino de Deus, já que Jesus falava tanto desse reino, ele propagava tanto esse Pai, ele dizia tanto sobre esse Deus. Os fariseus, então, o arguía, sempre dizia: sim, e me explique. Quando virá esse reino? Quando virá esse período? Quando será esse tempo o qual você está falando sempre? E Jesus respondeu a eles a seguinte frase. Vou ler aqui para ficar mais fácil. Versículo 20 do capítulo 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. E depois desses fariseus saírem, né, e Jesus ter um momento mais a sós com seus discípulos, ele respondeu da mesma forma: olha, vão dizer para vocês que o reino de Deus está ali, mas ele não está lá. Não vá lá, não corra porque não está lá. Vão dizer que está em outro canto, não vá porque o reino de Deus não está lá. E vão dizer: o reino de Deus está aqui bem pertinho. Não, esqueça. Porque no dia que o Filho do Homem vir, no dia que ele se manifestar, será como um relâmpago que reluz de uma ponta a outra da terra, e todo olho verá. Então não volte para trás, não esqueça, veja como a mulher de Ló, ela voltou, olhou para trás e virou sal, mas não tente fazer isso, siga somente para o lugar. E um dos discípulos falou: Senhor, e onde vai ser isso? Aí ele diz: olhe, aonde há o corpo, lá está os abutres. E logo depois desses versículos, logo depois dessa explicação aos seus discípulos, Jesus propôs uma parábola. Jesus gostava desse negócio de parábola. Aí ele propôs uma parábola, e a parábola que a gente leu. A parábola que a gente leu tem dois sujeitos, tem duas pessoas que são importantes, que são ditas. Uma é um juiz e a outra é uma viúva. Eu vou só tentar trazer para os irmãos o significado que os irmãos já sabem de cada um, mas o significado histórico desses dois. O juiz, os irmãos já sabem, homem que detinha
Eita, meu Deus, até a palavra nem quis sair. Mas o homem que era detentor, melhorou agora, do poder. Aquele que tinha a ideia de dizer sim ou não naquele período. E uma viúva, uma pobre viúva. Na época de Jesus, eu lembro para os irmãos que a viúva, ela não tinha voz, ela não tinha vez, ela não tinha nada. Ela não podia fazer nada, ela era um ser marginalizado. E nessa história, ela só tinha isso, a sua causa. Não sei se era a causa de assassinato do seu esposo, porque ela buscava a justiça, e isso você vai ver mais na frente. Não sei qual seria a causa, mas era isso que ela tinha. A única coisa que ela tinha era a sua causa. E essa viúva, dia e noite, momento após momento, segundo após segundo, chegava para um dos homens, nesse período mais importante da época, o juiz, para dizer: Senhor juiz, por favor, julgue a minha causa. E eu creio que essa mulher, ela devia ser bem persistente. E no dia seguinte, lá estava ela na porta do juiz, ou onde o juiz passava, e dizia: Seu juiz, lembre de mim, julgue a minha causa. E no dia seguinte, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e por muitos dias esse juiz, ele não atendeu a essa viúva. E o detalhe é que esse juiz, ele tem um adjetivo, e o adjetivo é iníquo. Ele tem ele foi colocado nesse juízo uma característica, que é iníquo. E ele mesmo dizia assim, ó: eu sou um homem que não temo a Deus, e nem muito menos a homem nenhum na face da terra. Ou seja, é bem capaz que desculpa, que a viúva chegasse para esse homem e dissesse assim: ei, senhor, pelo amor de Deus, julgue a minha causa. Mas esse juiz, ele dizia sempre: eu não temo a esse Deus. Então, eu não temo a homem nenhum, eu não tenho nenhum medo de ninguém. Eu sou o maioral, eu sou o cara do momento. E como eu não temo a homem nenhum, eu vou fazer quando eu quiser, quando der certo. Então eu ressalto aqui que são duas extremidades: um homem poderoso e uma mulher marginalizada. O texto fala sobre isso. E de tanto persistir a um homem ruim, um homem orgulhoso, um homem arrogante, de tanto persistir, chega um momento que o juiz diz: rapaz, essa mulher me importuna demais, então tá na hora de eu julgar. Eu vou julgar logo essa causa para essa mulher parar. Cansou, já deu de tanto essa mulher me falar. E meus amados, o detalhe dessa história não está num juiz ruim, mas está na ideia de que se um juiz ruim, quando foi importunado, quando foi, entre aspas, importunado quando foi diversas vezes solicitado dele em ele fazer algo, em ele julgar a causa de uma mulher marginalizada que não tinha nada, que não tinha valor algum para a sociedade. Se esse juiz atendeu a essa causa, o que mais pode fazer o nosso Deus quando nós orarmos persistentemente? Então, o início do nosso texto, o capítulo 1 fala que essa história retrata sobre nunca esmurecer na oração, nunca parar de orar, nunca deixar de orar diante das suas causas. Se esse versículo ou essa história fala sobre isso, se um homem ruim ouve quando ele é importunado, imagine o nosso Deus no céu, o nosso Deus que é bondoso, o nosso Deus que é justo, o nosso Deus que é fiel. Quando você orar, quando você não desistir de orar, quando você persistir, imagine o que ele pode fazer. Então é exatamente isso, é o contraste entre um homem ruim que ouve e nosso Deus bondoso que irá lhe ouvir, meu irmão. Então, a importância da maior ou de uma das maiores armas que nós temos, que é a oração. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Nós temos, amados, em nossas mãos, ou em nossos lábios, ou em nosso pensamento, uma das maiores armas, que é a oração. A oração, como a Bíblia diz, ou como eu já ouvi diversas pessoas falarem, quando se faz com fé, move montanhas.
move montanhas. E a palavra do Senhor, através de Jesus, ela já nos deixou bem clara que se você pedir, vai dar, porque se você que é ruim não dá uma cobra para o seu filho, se você que é ruim não dá uma pedra para o seu filho, imagine Deus que é bondoso, o que ele fará por você. Então, meu irmão, não canse de orar. Não canse de buscar a face do Senhor em oração. Não canse, não esmoreça, não desista, persista, porque a chave dessa mulher, a chave dessa viúva em achar a sua causa ser julgada foi persistência. E eu ressalto mais uma vez que ela persistiu diante de um homem muito ruim. Então, diante de Deus, é muito mais fácil. Meus amados, só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Deus tem o seu propósito. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu momento. E na Bíblia diz que depressa ele vem. Depressa ele virá fazer justiça aos seus escolhidos. Depressa ele virá ouvir e fazer justiça aos seus escolhidos. Só que essa palavra depressa, que está aqui na palavra do Senhor, ela não quer dizer o nosso tempo, a nossa forma, o nosso jeito, a nossa pressa, o nosso tempo, o cumprir aquilo que nós achamos. Não é bem aí. É cumprir aquilo que está diante da vontade dele. Então o cumprir, o fazer, o realizar é do Senhor, é de Deus. É ele que vai determinar o horário, o momento e o segundo qual você irá alcançar através da sua oração aquilo que Deus tem para você. Mas o detalhe, ou o segundo ou o terceiro detalhe, já que eu já falei detalhe várias vezes, é tanto detalhe nessa história, mas o que nós lemos no finalzinho que diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa palavra fé na terra é a chave da história. Porque diante de tudo que você tem vivido, diante de tudo que você tem passado, diante de todos esses percalços, de tudo que vem acontecendo, e você orando, e você buscando, e nada acontece, nada muda, nada dá jeito. Ei, diante de tudo isso, achará Deus fé em você para continuar orando dia e noite. Ei, a oração aqui não é uma vez por dia. Eita, meu Deus, não é uma vez por semana. Eita, Jesus, não é a cada 3 dias. Não. É a oração dia e noite, a oração do justo que ele fala aqui. Não fará Deus justiça aos seus discípulos, que a ele clama dia e noite. Então a oração que você tem que fazer é dia e noite, você tem que estar orando a Deus dia e noite. Não achará ele ou não fará Deus justiça? Claro que ele vai fazer. Ei, vem o Senhor Jesus sem demora sobre a tua vida, meu amado. Vem o Senhor Jesus sem demora diante daquilo que tu tem pedido, diante daquilo que tu tem orado. Mas você já esmoreceu? Você já cansou? Você já desistiu? Você já parou? É isso? Se você já fez isso hoje, eu estou aqui para te lembrar que persista. Continue, não desista, continue, meu amado, continue, tenha fé, para que quando o Filho do Homem vir e ele olhe para você, ele encontre fé sim na terra. E essa resposta, a resposta a esta pergunta que tem aqui, contudo, achará o Filho do Homem quando vier aqui na terra fé, ele vai dizer, sim, achou em você, meu querido, achou em sua vida a fé, porque aquela mulher, ela tinha fé. Senão ela já deveria ter desistido. Ou é de um homem ruim que nós estamos falando, é de um homem arrogante. Eu imagino aquela mulher passando, ou aquela viúva passando em frente a esse homem, e ele praticamente virando a cara, desprezando esta mulher. Era uma mulher marginalizada que a sociedade toda desprezava. Imagina um homem arrogante que não era temente a Deus, nem temente a homem nenhum. Oh, meu amado, eu te digo que esse homem ele devia fazer dessa mulher um nada. Um nada. Mas essa mulher, ela persistia. Ela é um exemplo de
perseverança. É por isso que tem uma parábola aqui nessa história. Então, se você tem buscado ao Senhor, se você tem orado, se você tem visto que o Senhor não tem te ouvido, eu te digo hoje, persista, porque se um homem ruim após ser importunado diversas vezes, ouviu o clamor e é o que aquela mulher falou, imagine o nosso Deus dos céus, quando chegar a hora dele, o que ele vai fazer por você, meu amado, que tem orado dia e noite, clamado dia e noite, o que ele não vai fazer por seus escolhidos. É isso que a palavra do Senhor diz aqui. Então, meu amado, busque, não desista, não corra para trás. Não, 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 não. Eu te digo, nesta noite ou nesta manhã, estou gravando à noite, né? Então acabei entregando aí a história, mesmo gravando de noite. Não. Então, nesta noite, mas que você está escutando e assistindo nesta manhã, eu te digo, persista, persista, não esmoreça, não desista. Não desista, porque depressa vem o Senhor. Ele depressa vem te ouvir. E eu quero te dizer que Isaías ainda diz melhor. Ei, acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho? Então, se você acha que o Senhor esqueceu, que o Senhor não tem te ouvido, eu te digo, acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho? E eu te digo que as mães, meus filhos, a mãe gosta dos meninos, viu? Rapaz, as mães amam seus filhos. É quase impossível uma mãe se esquecer do seu filho. E se é quase impossível uma mãe se esquecer do seu filho, ainda que isso aconteça, todavia o Senhor não se esquecerá de você. Todavia o Senhor não esquecerá de ouvir a tua oração. Todavia o Senhor não se esquecerá de você, meu amado. Então não desista. Não desista, não deixe que essa dificuldade que nós temos passado, que esses momentos difíceis de pandemia, de isolamento, de afastamento, de distanciamento, de todos os métodos que você já ouviu, se ele tem te deixado cansado psicologicamente, fisicamente nem tanto, né? Tu tá afastado, tá paradinho em casa, mas psicologicamente, não desista do Senhor. Tire dia e noite momentos para a oração, para buscar a face do Senhor, para dizer a Ele o quanto você tem necessidade, ou qual é a tua necessidade, ou aquilo que você mais deseja ou busca, além da vinda dEle, porque aqui, como eu lia para vocês a prerrogativa a contextualização, o anterior do capítulo 17, o que eles falavam é a respeito do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem, melhor dizendo. Então, quando os discípulos, ou quando a parábola de Jesus veio para os discípulos, ei, se você vai ver que Jesus está demorando, ou se você está percebendo que Jesus não chegou ainda, e tem se passado dia após dia, e você orado, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ei, não esmoreça, não pare, não desista, porque ele virá. Porque ele virá e depressa ele vem em socorrer os seus escolhidos. Depressa ele vem em socorrer o seu povo. Depressa ele vem. Depressa ele vem. Só que o depressa é o tempo dele. É o momento dele. É o instante de Jesus. É o instante de Deus. Somente o Pai sabe quando ele vai vir. Então é o tempo de Deus. Aguarde pacientemente, busque e ore perseverantemente. E você vai ver a face do Senhor. Amém, amados? Então, nesta manhã, falei certo agora, viu? Nesta manhã, eu digo para você, não desista. Ore, ore, ore. Tempo de pandemia? Ore. Tempo de isolamento? Ore. Tá com saudade? Ora. Ei, ora. É a oração. É a oração a chave. Nós temos uma força, um poder que é a oração. Quando você e eu descobrimos essa força, a força e o poder que tem a oração, obras maiores faremos. Muito maior, muito maior.
Amém? Então que Deus possa te abençoar, que seja uma manhã de paz e que a palavra do Senhor entre no teu coração e faça morada. Ei, a viúva não desistiu, hein? Então, eu te digo, se o juiz ruim ouviu uma viúva, o nosso Pai Celestial bondoso, maravilhoso, ele vai te ouvir. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que a graça do Senhor esteja com todos nós. E em breve estaremos juntos, juntinhos, abraçados, beijados e todos os usados que nós temos direitos. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos.